Todo mundo se prepara para o positivo, mas quando ele veio, todo mundo, vixe, e agora? É um luto. E é um luto não validado. E por que eu digo que é um luto não validado? Porque luto, gente, nem sempre está relacionado à perda desastrosa de alguma coisa, mas é uma mudança de uma fase de vida, por exemplo. As pessoas acham que não falar resolve. Pois é. É esse o problema, assim, mas é tão difícil falar sobre o tema. Mas assim, a vivência está ali. A gente precisa encontrar o espaço para poder elaborar. Quando nasce a mãe, nasce o luto também. Você deixa de ser aquela pessoa que você era. E existe muita idealização sobre a maternidade, né? Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. Olá, eu sou Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto. Esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. O que se conhece sobre o luto, a nível popular, é que existem 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Porém, o termo luto, no nosso subconsciente, está intrinsecamente ligado à morte, e poucas pessoas compreendem que o término de um relacionamento, a perda de um emprego, ou mesmo o envelhecimento e a perda da beleza jovial também são causas de luto, pois o luto é a consequência de uma perda significativa, qualquer que ela seja. E a forma como cada pessoa lida com essa perda vai ser influenciado por diversos aspectos, pelos credos, pela cultura, pela criação, pela maturidade, entre outros. Num país onde falar sobre morte é tabu para mais de 73% das pessoas, muito pouco é dito sobre todas as outras formas de luto, e em especial sobre o luto feminino. Pois é, minha gente. Sendo obstetra, eu lido muito com esses lutos femininos, né? A começar pelo luto da maternidade. Minha vida vai mudar, meu Deus, o que será, né? Quero retornar ao que era antes, não retornará, será uma nova pessoa. E a gente quis trazer esse tema aqui hoje justamente para a gente falar um pouco mais desse luto feminino, do luto não só das mortes, né? Porque as pessoas sempre associam o luto à morte, mas o luto de um divórcio, o luto da perda do emprego, como o Du falou. E para isso a gente trouxe uma pessoa maravilhosa. Uma psicóloga incrível, mãe de 2 filhos e mãe de 2 gatos. Seja muitíssimo bem-vinda, Ana Clara Bastos. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. É sempre muito importante, eu acho, a gente ter um espaço para desconstruir um pouco o que é o luto. Luto, como definição, que eu acho que o Dudu já trouxe, é uma reação a uma perda significativa. E a perda é significativa porque era um vínculo. Então, assim, não é também, toda perda gera um luto. Sim. Não, precisa ter um vínculo ali. Aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele papel, precisa ser importante para quem está vivendo. Um vínculo afetivo. Um vínculo afetivo. E assim, tem que ser importante para a pessoa. Então eu não vou dizer, isso aqui é luto, isso aqui não é luto. Não. Para essa mulher que está vivendo essa perda, é um luto ou não é um luto? Então a gente observa esse processo de reação a uma perda significativa. E por ser processo, eu gosto muito de utilizar esse termo, porque não é só um sentimento. Não é só uma reação, não é só uma tristeza diante de uma perda. É um processo de adaptação. Então, eu perco algo, eu preciso me adaptar ao que é colocado após essa perda. Por exemplo, a maternidade. A gente nunca volta a ser quem a gente era. Então, é um processo. Eu me adapto e assim, conversa dos bastidores aqui, né? Cada fase a gente vai reconhecendo Isso. um outro momento, uma outra pessoa, com novas funções, com novos papéis, com uma nova posição. A maternidade, para mim, é um excelente exemplo, que a gente está sempre se reconstruindo. E, Clara, sobre fases, você falou de fases, a gente conhece muito nessas 5 fases do luto, até pelo conhecimento popular mesmo, aparecia muito em Grey's Anatomy. Se você for procurar lá no Google, os passos para superar um divórcio ou separação, conheça as 5 fases do luto do divórcio. O que são essas 5 fases, o que elas representam e se elas ainda são aplicáveis com o conhecimento que se tem atualmente sobre o luto? Então, 5 fases, ela acaba sendo, eu acho que, uma maneira mais fácil
da gente lidar com um tema que é muito difícil. Sim. Então, assim, tanto as pessoas, os leigos, que vivem essa experiência, buscam uma solução, quanto os profissionais. Vamos lá, a gente não aprende a lidar por outro na formação profissional. Nem na área de saúde, que deveria ser obrigatório. A gente não aprende. E quando aprende, a gente aprende as 5 fases. Eu sou psicóloga, me formei em psicologia. Eu vi pontualmente luto quando eu estudei psicologia hospitalar. Né? E assim, eu comecei a trabalhar no hospital e eu só vi as 5 fases da luta. Né? Não se falou mais. E lutos patológicos, né? Da morte, da doença, etc. E os outros lutos acabam ficando no imaginário, né? Não entra no luto, assim. A gente aprende quando a gente vai para a prática profissional. Né? Exato. E aprende na dor. Aprende na dor. Mas a gente tem as 5 fases e assim, não é uma teoria que a gente joga no lixo, que eu acho que a gente tem que ter cuidado também. Eu vejo hoje algumas pessoas. Eu faço muito trabalho de desconstruir essa ideia, mas não é desconstruir no sentido de jogar fora. Sim. Mas é de entender que a gente tem um avanço científico, que bom, né? A gente segue estudando e tentando compreender as experiências. Então, é proposto por Elizabeth Kubler-Ross. Ela estudou, e esse é um livro sensacional, que é sobre a morte e morrer. Eu indico para todo profissional de saúde. Vai ficar aqui embaixo na descrição, hein? Porque fica, assim, vale a pena. Mas é isso, ela escutou pacientes e familiares em processo de terminalidade. Perfeito. E ela propõe essas 5 fases neste processo de terminalidade. Então, assim, é interessante, a gente observa que há, assim, né, pode haver uma negação, uma barganha, né, que é aquilo de você negociar aquelas promessas, e se eu fizer isso, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou, né, vai mudar, tem a raiva, então tem ali, né, aquele choque diante daquela reação, a depressão, que não é depressão clínica, né, mas é essa tristeza de você se dar conta efetivamente da perda, e a aceitação. Então, qual é o grande problema das fases? Primeiro, não é a proposta de Elizabeth Kubler-Ross, é como as pessoas usam. Porque hoje é um senso comum. É isso, você vai pro Google, tem lá uma fórmula mágica, você coloca nas caixinhas. E eu digo mais, enquanto psicóloga clínica, eu recebo pessoas endotadas que chegam já trazendo, né? Eu não consigo sair da negação, porque já estudou no Google. Ou já viu em algum, né, seriado, alguma coisa desse tipo. Mas é a maneira, é a visão linear do processo. Sim. Então, meio como se fosse um videogame mesmo, né? Eu tô ali, eu vou passar todas as fases até chegar ali no chefão e vencer. Então, a aceitação traz essa expectativa para quem vive o luto de superação. Isso vai acabar. E como se fosse uma coisa linear. Então, eu vou ali passando fase por fase até aceitar a perda. Opa, aceitei a perda. Acabou o sofrimento. Superei, acabou meu sofrimento. Isso não existe. Não funciona dessa forma. Não funciona. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, tem muita dificuldade de falar sobre todos os lutos. Sim. Até os lutos velados, né? Que a gente vai tocar bastante nesse técnico no programa, que são os lutos que não são reconhecidos, validados socialmente pelos outros. Os lutos que a gente não enxerga e muitas vezes vive. Né? Tem uma pesquisa que eu trouxe no início do programa, que foi em 2018, uma pesquisa do Sindicato dos Cemitérios Particulares do Brasil. Olha. É muito interessante, pensando como os brasileiros lidam com a morte. Sim. E eles mostraram que 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a perda de alguém. 79% acham que nunca é a hora certa para falar sobre morte. 63% acham que a tristeza está sempre atrelada à morte. E, enfim, outros números que vão seguindo nessa pesquisa mostra como na nossa sociedade a morte e o luto, né, como consequência, é um tema que não se é comunicado. E, como eu disse, tem muitos motivos, né? Tem os motivos culturais, religiosos, estruturais familiares. Exato. Mas você vê em outras comunidades, também tão mais religiosas do que a gente, talvez, como no México, que tem uma vivência associada a essa morte que é talvez muito mais positiva, como exemplo do filme Viva, A Vida é uma Festa, né? Para quem não assistiu. Ah, fantástico, gente. É aquele tipo de filme infantil para o adulto, sabe? Exato. Mas pode assistir com a criança também. Todo mundo tá ali. É lindíssimo. É lindo o filme. Eu tava querendo assistir já há bastante tempo. Botei para assistir esse final de semana, pesquisando para o episódio. E assim, é emocionante numa
sutileza dos detalhes e numa elegância mesmo de trazer aquele tema que eu achei belíssimo. Fica a dica também do filme. Mas é porque isso, falar sobre morte é falar sobre vida. Exato. Tudo isso o tempo inteiro. E esse filme é exatamente sobre isso. A forma como se relaciona com a morte, eles celebram a vida. A morte é o fim da vida. Eu também não estou aqui para romantizar, né? Ai, que coisa linda. Não, tem muita beleza. Eu trabalho com isso e eu vejo muita beleza, né? Que é isso, é no amor que fica. Exato. Meu trabalho, eu lido muito com morte, mas eu lido com a vida. O que as pessoas trazem de sofrimento é daquilo que foi vivido, daquele vínculo, da construção. E a gente tem mesmo, assim, dados que mostram, que evidenciam, assim, na psicologia, que é a maior crise que o ser humano vive. Realmente, você perder alguém que você não. Então, tem riscos, tem complicação, sabe? É natural, mas... E aí, eu vou puxar essa sua fala, né? Que o luto, né, da perda, é da perda da pessoa que você ama. E aí a gente entra com os divórcios, né? As separações. Também a perda de quem se ama, mas a perda de um ente vivo, né? Que você pode ver transitando na rua e que traz, né, nessa nossa sociedade em que, enfim, os divórcios, né, acontecem por motivos diversos, mas independente do que motivou o divórcio, né, daquele casal, existe sofrimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes o sofrimento não é validado, vamos passar por cima. Fala um pouco sobre isso. A gente tem um conceito no estudo sobre luto, que é o de luto não reconhecido. Isso. Que é essa ideia de luto vedado, que não há espaço para ele se expressar. Eu acho que a gente tem essa crença, né? Esses dados sobre esse estudo são muito interessantes, porque realmente a maior crise talvez não haja sofrimento pior do que esse, né? Exato. Dessa perda. Mas as pessoas acham que não falar resolve. Pois é. É esse o problema, assim. Mas é tão difícil falar sobre o tema. Mas assim, a vivência está ali. A gente precisa encontrar um espaço para poder elaborar. E quando a gente fala de términos de relacionamento, assim, o luto não reconhecido tem esse risco, inclusive de publicação de adoecimento psíquico. Isso. Porque você vive uma perda. E quando a gente fala de términos de relacionamento, assim, vamos falar de um casamento, né? Realmente tem filhos envolvidos. Então, quando você termina um relacionamento, você perde a companhia, você perde a parceria, você perde planos e projetos futuros. Exato. Você perde o passado também. Muitas vezes você tem uma perda financeira, tem uma perda de rotina, tem uma perda de contato com os filhos, tem uma dinâmica familiar. Isso é desconstrói, claro, a gente pode construir caminhos aí de adaptação saudáveis, mas há uma perda. Exatamente. Muitas vezes da vida social. Eles estavam acostumados ali a viver, todo final de semana estavam com casais. Exato. E agora? Divórcio. Os amigos ficam pra quem? Exato. Com quem? Mas como é que divide isso? Porque o casal se separa, mas normalmente, né? Como é que acontece? Você cria um núcleo de amigos. Exatamente. Olha o tanto de perda que eu descrevo no término de relacionamento. E na maioria das vezes, assim, as pessoas querem motivar. Que é isso, a gente tem uma ditadura da felicidade. Sim, 100% feliz. A rede social é um perigo, porque é um recorte do que funciona, do que é felicidade. Então, você precisa superar, você precisa seguir. Para a mulher, isso é muito forte, porque normalmente o homem segue. Vamos lá para o estereótipo, porque eu tô bem para estereótipo cultural. Mas o homem segue, se envolve logo em novos relacionamentos, porque é isso, ele precisa ser forte, ele precisa ser, né? Pode chorar, pode chorar, não vai ficar sofrendo por essa mulher. Ele vai logo arranjar uma outra. E isso a mulher, inclusive, escuta muito, né? Você precisa se valorizar, você precisa se cuidar, você precisa ir, né? Fazer uma cirurgia estética, ficar mais bonita, olhar pra você. Eu digo isso que, assim, muitas vezes psicólogos fazem esse trabalho, né? Trabalhar a autoestima. Eu não quero dizer aqui que isso não é importante. Isso é importante. Mas qual é o problema? Isso deve acontecer depois de que essa dor é cuidada. Perfeito. A gente não tem como colocar essa dor embaixo do tapete e fingir que ela não acontece. É isso que é o luto não reconhecido. Eu acho que o luto de uma separação, ela vem muitas vezes na mente da pessoa como uma motivação. Terminei o namoro, agora que eu vou emagrecer aqueles 10 quilos, vou cortar meu cabelo, vou ficar malhadona, marombada, agora que eu vou ver minhas amigas que eu nunca mais vi. Então, tipo assim, tem esse movimento que, particularmente, eu não acho nem um movimento negativo. Mas eu acho que o problema, como você falou, Clara, é tipo assim, você negar, você
não sentir aquela dor, botar por debaixo dos panos. Eu tenho, né, muitos pacientes que me procuram nesse momento, porque isso que você quer mesmo sair da dor. Você procura uma cirurgia, talvez isso não incomodasse tanto, nesse momento da dor, você se olha no espelho e incomoda mais. E eu sempre falo para os meus pacientes, é uma coisa que eu sou bem clara, eu não opero o paciente que acabou de tomar uma decisão ou que tem um motivo muito triste relacionado a essa decisão de fazer cirurgia plástica. E é diferente da pessoa que sempre quis e encontrou um tempo, encontrou uma oportunidade. E a gente vê isso. Eu tenho fluxogramas de atendimento com questionário. Então, eu consigo saber se o paciente está motivado por um luto, por exemplo, por uma separação, se é uma coisa imediatista de sair de um sofrimento, ou se é uma coisa mais bem estabelecida, mais bem sentida. Eu sei isso. E eu sei pela conversa também. No meu trabalho com luta, eu faço muito orientação, né? E muitas vezes, principalmente no luta agudo, assim, tá vivendo intensamente o processo. Não tome decisões. Não é o momento. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. É isso, e não é só emoção. Luta é um processo cognitivo e emocional. Então, a gente tem reações em todas as dimensões. Não é só... não é só emoção. Não é só tristeza, culpa, alívio, raiva, indignação. A gente tem questões cognitivas, muitas vezes a dificuldade de dormir, a dificuldade de pensar. Eu não não consigo me concentrar no trabalho, não consigo fazer as coisas direito, né? Eu tô vendo que a minha atenção tá difusa, a memória tá difusa. Tem questões físicas, então muitas vezes a somatização mesmo. Eu começo a ter muita reação, eu não consigo me alimentar. Isso, mesmo eu como demais. Ou eu como demais. Tem a dimensão espiritual, inclusive, assim. Não espiritual, não vou entrar aqui, né, em questão religiosa, mas espiritual no sentido de visão de mundo, de vida. Porque né? Muitas vezes você começa a revisar a sua própria identidade. É do processo do luto. Então, você termina um relacionamento, por quê? Quem sou eu? Aí, muitas vezes, vem o sentimento de desvalia. Eu não sou bom o suficiente. Você está fragilizado em torno desse processo. E a gente precisa cuidar dessa dor, né? Não dá para... Simplesmente, aí o que acontece? Muitas vezes, me envolvo em novos relacionamentos, vou pra pista, vou atrás, é isso. Você precisa reagir, amiga, vamos, eu vou te levar pra não sei aonde, vou te apresentar não sei quem. Só que essa dor vem para um novo relacionamento. E a gente vai repetindo padrões. Então, eu pego muito essas questões de luto, não falando aqui do luto da morte, mas falando do luto, né, desses sentimentos. Quando eu atendo as mulheres, né, gestantes, não... Todo mundo se prepara para o positivo, mas quando ele vem, todo mundo, vixe, e agora? É um luto. E é um luto não validado. E por que eu digo que é um luto não validado? Porque luto, gente, nem sempre está relacionado à perda desastrosa de alguma coisa, mas é uma mudança de uma fase de vida, por exemplo. Perfeito. Então, quando o positivo vem, e muitas das minhas pacientes falam assim, doutora, tô grávida, não sei o que e tal. Como vem, às vezes, com mensagem de WhatsApp, você não sabe a entonação, doutora, tô grávida, ou doutora, tô grávida. Sim. E eu sempre pergunto, olá, bom dia, seja bem-vinda. Como você está se sentindo sobre a sua gravidez? Né? Ai, que maravilha. Esse é o profissional de saúde devia fazer. Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque as vitaminas, não sei o que, meu lelê, vai rolar. Mas assim, como você está se sentindo sobre essa gravidez? Principalmente se eu não conheço a pessoa, né? Tipo assim, alguém me encaminhou e etc. Aí muitas vezes eu tô me sentindo confusa, tô me sentindo perdida, não era a hora certa, não foi como eu planejei, né? E aí eu acho assim, a gente precisa acolher esse sentimento até para definir, né? E aí, diante disso tudo, vamos seguir, como é que tá isso? Tem parceiro? E aí a gente vai construindo esses 9 meses aí, essas fases, como você vai falando, né? Que não são fases estanques, mas assim, existe, né? Negou, porque eu, pra que eu... Por que é uma coisa que deveria ser tão boa e eu estou sofrendo tanto? E aí a mulher se culpa e ela se cala. E a própria sociedade assim, mas você tá grávida, você tinha que estar feliz. Não, velho, eu tô no luto do meu corpo agora. Eu tô engordando 10 quilos por mês. Agora eu acho que é um tema muito... Puxando esse gancho da mulher grávida, é muito difícil também lidar com a paciente, a pessoa que não consegue positivo. Exato. Da infertilidade. Nossa. E é uma coisa que a gente tem vivido e que bom que tem se falado muito sobre isso cada vez mais, né? Porque é muito comum, tem muitos casais que passam pelo processo de infertilidade e muitos não chegam o sonhado
ser pais. Seja por adoção, seja por tratamento espontâneo mesmo. Tem muita gente que vai ter que lidar com esse luto de que não vai ser pais nessa vida. E na nossa geração, né, eu acho que atualmente, quando a gente pensa na pós-modernidade, isso tem sido cada vez mais frequente. Porque é isso, não se tem mais filho com 20 anos, como se tinha antigamente. A gente precisa construir uma carreira, né? O papel da mulher hoje é diferente. Então, tem toda uma coisa de você investir na sua carreira, numa estabilidade, para depois, lá na frente, se eu quiser ser mãe, eu ter um filho, né? Mas a verdade, e aí eu puxo esse gancho para esses lutos e essas questões, né, sofridas sobre a maternidade, é que tem sido colocada a maternidade como um peso na vida da mulher, né? E eu acho que, enfim, com todos os avanços sociais que a gente tem, a desresponsabilização dos homens a respeito das suas paternidades e dessas maternidades, às vezes, solo, da mulher casada ou da mulher em relacionamentos, pesa. Concordo que, como a gente teve aqui, né, uma das apresentações com uma querida psicóloga também, ela falou assim, mas todo ser humano adulto, ele precisa se sustentar. Falei, concordo. A mulher também. Mas precisa ser dito à mulher que existem dificuldades para a maternidade, né, que eu digo da mulher madura, né? E são, infelizmente, dificuldades biológicas, né? Não só para conseguir engravidar, mas para manter a gravidez, para criar essa criança, né? Que exige uma atenção, que exige, sim, perder a noite, exige paciência de Jó, porque você está criando um ser humano. Então, eu acho que a gente está passando um momento complexo, né? Do feminino, dessa mulher passar a vida inteira não se comportando como feminino, do ponto de vista de não quero nem pensar na maternidade. E quando ela pensa na maternidade, ela acha que ela vai ligar um botão e vai engravidar. Esse é um luto que eu vivo diariamente. Não, Drica, porque eu quero liberar em setembro, porque aí eu vou querer engravidar em novembro. Falei, então, vamos para a vida real. Sabe que é um dos nossos grandes desafios enquanto ser humano? Pois é. Essa necessidade de previsibilidade. E o luto chega assim, ele tira a sua previsibilidade. Total. Tem um autor que propõe um conceito que é mundo presumido. Que é isso, tudo que a gente conhece, rotina, modo de funcionamento, visão de mundo, de vida, isso traz segurança pra gente. Eu sei, por exemplo, eu sabia que hoje eu ia acordar, eu tinha tal programação, eu estaria aqui, a gente ia gravar e eu tenho outras programações. Isso me organiza, eu preciso de segurança e previsibilidade. Mas aí a gente quer usar isso como uma chavezinha mágica. E o luto, ele exatamente convida você a, programei tudo, porque eu quero que nasça em tal mês, porque eu quero que seja de tal signo. Isso. E eu já penso nos aniversários e tal, e opa, a gravidez não vem. Aí começa a vir uma ansiedade em cada ciclo menstrual. Sim. E a infertilidade, ela pode ser um luto muito cruel, assim, né? Nesse sentido de você querer algo que você não consegue alcançar e que você começa a perceber que você não tem controle sobre isso. E que não há validação. Quando a gente fala de luto, eu digo que, para mim, uma das minhas dores enquanto profissional é exatamente a nossa camada social. Porque a gente tem regras sociais do luto. Sim. A cor que você pode usar, o nível do choro e do sofrimento. Claro. Você vai em hospital, você espera, trabalhando na UTI pediátrica, você espera ali uma expressão daquela mãe e daquele pai. O pai tem que estar forte, porque ele tem que ser o apoio ali daquela mãe. A mãe tem que chorar. Ela tem que se desesperar, se jogar no chão. Mas em um determinado nível, se ela descompensa mesmo, desorganiza, aí também, né? E se ela não chora e quer tirar foto daqueles filhos, é louca. Não, aí chama, se olhe, aí vamos lá para 5 fases. Eu acho que ela tá em negação. Porque no hospital as pessoas adoram falar de negação, gente. Assim, negação existe em muitos casos. Negação é uma defesa psíquica. Claro. Muitas vezes a notícia é tão desafiadora que a gente não dá conta de processar. E tudo bem. Muitas vezes a defesa é necessária. Mas ela é vista como uma coisa ruim. A negação é uma coisa ruim. Muitas vezes a pessoa precisa negar. Para ela, no tempo dela, dar conta de processar. Porque isso é a principal característica do luto. Ele é muito singular. A gente tem muitas teorias que hoje, né, a gente consegue compreender, mas que falam exatamente do movimento. Qual é o problema das fases? Ela traz uma rigidez e coloca ali 5 reações. Gente, eu citei aqui algumas dimensões. Olha o seu relato.
uma dificuldade de concentrar, uma dificuldade social, porque é isso, gente, ninguém te entende. E ninguém tá aberto pra te escutar. Eu simplesmente quero ficar aqui no meu casulo. Já que ninguém me entende, pra que eu vou falar sobre às vezes entre os parceiros não há essa liberdade de dizer eu tô triste. Para os homens, né? Para mim tá difícil, né? Eu não sei o que fazer porque eu tô vendo minha mulher, né? Em cima da cama, a gente não pode falar nada para ninguém. E é isso. E muitas vezes as mulheres, elas adoecem nessas perdas, né? Um luto de uma perda de um filho é um luto sem nome. A mulher que perde o marido é viúva, né? E vice-versa, né? O filho que perde a mãe É órfão, mas é a mãe que perde os filhos. É inominado. Existe o conceito de mãe de anjo, né? Que foi uma forma de tentar nominar e tudo mais, né? Mas realmente, essa pessoa não tem nome. E existe esse julgo, né? Se você já tem filho, aí não dói tanto. Porque pelo menos você já tem um. Pelo menos você já tem. Imagine quem nunca teve, que não sabe se vai engravidar. Mas essa família quer ter 300 filhos. Não, e você é jovem, você vai ter outro. Como se esse outro viesse para substituir. Não substitui, porque cada um é uma história, uma expectativa. Foi a forma e o momento que foi concebido. O que se construiu para essa criança chegar. Quando nasce a mãe, nasce o luto também. Nasce. Você deixa de ser aquela pessoa que você era. E existe muita idealização sobre a maternidade, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Todos os lutos que se vive diante da não perfeição daquela maternidade daquela criança, né? Quando sua criança não dorme a noite toda, mãe de merda. Tem um troféu. Não ensinou ele a dormir, porque tem vários métodos aí, né? Sim, isso tantas porque seu filho, porque você amamenta, você tem que parar de amamentar. Associação peito-sonho. Seu filho é muito gordo, muito magro, depois sua. Então, assim. Não tá demorando, não. Seu filho não é muito agitado, não. Exato. Então, assim, você fez. Sabe o que é pior de tudo isso? Quem faz isso são as próprias mulheres. Exato. Chegamos, mulheres. É duro. A gente não se reconhece, não se valida. Para mim, o que é mais importante no suporte ao luto é você reconhecer e validar aquela experiência. Sim. Muitas vezes tem pacientes que chegam para mim no consultório com perdas significativas. O que eles precisam? É de um acolhimento, é de uma intervenção ali de 3 sessões, 4 sessões. É isso, gente. Psicoterapia não é eu vou passar o resto da vida falando daquilo ali. E o psicólogo não vai dizer a você o que você tem que fazer. Não, a gente vai ajudar você a refletir. Refletir. E assim, e ter um espaço, porque, por exemplo, eu sou neutro. De 2 crianças maravilhosas. Sim, já trabalhei toda a minha idealização com seus defeitos e tudo mais. Mas são 2 crianças saudáveis que estão aí bem. Como é que eu posso falar de um luto dentro desse contexto? Eu tô falando de uma psicóloga que lido com mães que perdem filhos. Perdem filhos por morte. De maneiras diversas em diversos momentos da vida. Como é que dentro desse contexto eu posso me queixar? Eu posso falar que, sim, eu perdi muito do meu eu mulher, do meu eu esposa, do meu eu amiga, né? Muitas vezes, não, amiga, vamos marcar um café, vamos marcar isso, vamos marcar aquilo, vem aqui conhecer. Mas que faz parte da vida, não é? Sabe, hoje na minha rotina, eu não consigo. Mas faz parte da vida adulta, né, Clarinha? Do momento e da fase. Isso que é isso, a gente vai construindo. Você tá com um bebê, você fica um pouco mais reclusa, tem mais limitações. As crianças vão crescendo, a gente vai tendo um pouco mais de liberdade. Mas mesmo assim, né? São os momentos, né? A gente fala sempre aqui que nós mulheres podemos tudo, mas a gente não pode tudo o tempo todo. Gente, é tudo em momentos diferentes, com suas prioridades. A gente tem tanto pratinho, é importante derrubar os pratos também. Os pratos que não estão cabendo ali na sua bandeja. E escolher qual prato que você vai colocar no chão. Às vezes aí nem precisa espatifar. Sim. Eu tô escolhendo mesmo ali. Eu vou pegar e vou botar aqui. Eu não vou olhar pra isso agora. Não dá, e tudo bem. Mas assim, eu acho muito importante a gente poder olhar e reconhecer esses lutos. Porque aí o que acontece? Eu tô trazendo o meu exemplo aqui. Eu posso entrar numa espiral de me julgar. Sim. De horror. Aí a gente vem pra gratidão. Eu preciso agradecer todos os dias o que eu tenho. E, gente, é isso. Falar sobre morte, falar sobre vida. Muitas vezes eu saio do consultório e vou pra casa com esse sentimento. Eu preciso agradecer cada pedacinho que eu tenho aqui do meu lado. Porque realmente não é fácil. Tem um lado muito desafiador de trabalhar com luto. Atualmente, assim, a minha clínica é toda de morte.
né? É difícil vir lutos mais simbólicos, porque chega um momento que realmente o recorte vai sendo, né? Casos mais desafiadores, casos mais graves. É o que vai chegando quando você é especialista em um aspecto, né? Mas tem momentos também que eu preciso dar vazão para o meu sofrimento. Não é porque outras pessoas sofrem de maneira mais trágica, talvez, que o meu sofrimento não tem valor. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sai desqualificando a dor de todo mundo nesse contexto. Você não, você teve um acidente ou você... É isso que eu ia falar, dos lutos simbólicos, né? Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre isso, né? Que não invalida o sofrimento da pessoa, né? Exatamente. Não é porque não houve a morte que está invalidado o sofrimento. Exatamente. E outro exemplo muito importante que a gente tem que trazer de luto é o luto do envelhecimento, o luto das transições de fase. Quando você tem envelhecimento... É natural que as coisas mudem. Você perde a sua energia, perde apetite sexual, perde um pouco de... o que mais? Cognição, né? Perder, também ninguém sabe o que é velhice. A gente perde a paciência. Agora, um ponto muito importante que a gente não aceita perder de jeito nenhum é a beleza. Como é que se perde sua jovialidade, sua beleza com envelhecer? Isso é muito duro na nossa sociedade. Sim. Não em todas. Tem sociedades que lidam melhor com o envelhecimento, com matriarca, com aquele negócio do sábio, né? Sábio, exatamente. Exato. Mas a nossa sociedade atualmente tem muita dificuldade de lidar com as marcas do envelhecimento. E eu recebo muitos desses pacientes, né? Que queriam ter a face que tinham 20 anos atrás, o nariz... Gente, o nariz cai. Quando vai passando a idade, a colágeno vai diminuindo, vai ficando mais pesada, a pele muda, o osso é absorvido. O nariz cai quando a gente cresce. Então, eu queria ter aquele nariz que eu tinha 20 anos atrás. Pode? Pode. É uma decisão sua. A gente tem tecnologia hoje para fazer sua cirurgia. Você vai ficar mais feliz por conta disso? Vamos nessa. Não tem nenhuma contraindicação. É ótimo cuidar da gente. Mas o que a gente não pode é querer... botar por debaixo dos panos esse sentimento. Então. A gente envelhece, a alternativa não é desejada, né? Todo mundo vai envelhecer. Tem como envelhecer com saúde e por isso a gente cuida da nossa qualidade de vida, faz exercício físico, come bem, tenta dormir bem sempre que possível, quando você não está em privação de sono por maternidade. Você tenta dormir bem, dá para cuidar com procedimentos, a gente já falou muito sobre procedimentos. Dá pra cuidar da mente, né? Dá pra cuidar da mente, por favor. Mas assim, é importante valorizar o envelhecer. E eu parte positiva, sem querer romantizar. A terceira idade, melhor idade, não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante aceitar esse envelhecimento com mais leveza e com mais alegria. Com certeza. Eu acho que a gente vai aí para dois extremos, né? Quando a gente fala disso. Ou a gente vai para não, a gente está com muito avanço tecnológico. Então é isso. Não, mas eu posso. E aí a gente vem para o empoderamento da mulher. Você tem que fazer o que te faz bem, que você se sinta bem e que vai. Então vá mesmo, faça. Coloque o nariz de 20 anos atrás. Vá fazer seu tratamento estético. Hoje é quase uma obrigação, né? Uma mulher que esse é o problema, assim. É uma obrigação, exatamente. É um extremo. E aí eu volto para a essência aí de você cuidar do seu luto. Minimamente você precisa reconhecer e validar. Eu estou sofrendo porque eu estou envelhecendo, né? Mas aí também não pode ir para o outro extremo, né? Que aí, não, mas você tem que agradecer porque você está envelhecendo. Porque se você não estivesse envelhecendo... Você não tinha vivido, né? Estaria morta. Então, são extremos e a gente... E aí o que acontece? Eu tô falando aqui, parece que eu tô condenando todo mundo, mas aí, não são só... Não é só o nosso popular. São muitos profissionais que fazem isso. Sim, mas fazem porque... Por inabilidade. Não é, a intenção é boa. Isso. Eu quero motivar, eu quero que ela fique bem. E aí eu venho para as minhas dores, né? Mas no que você quer que fique bem, você causa danos, porque você potencializa o sofrimento. Você coloca um julgamento, você diz o que é certo e errado, e é isso, o luto é daquela pessoa. Quem está vivendo a perda? É aquela pessoa. Tem pessoas que têm recursos mais desenvolvidos para lidar. Tem outras pessoas que não têm. Tem pessoas que não vão aceitar o envelhecimento, porque é isso, a estética, o corpo, são muito importantes, falam muito sobre ela, sobre a identidade, sobre quem eu sou. Hoje a gente tem isso de mídia social, de posicionamento, né? Foi depois que eu entrei no Instagram, que eu comecei a produzir conteúdo, que eu fui fazer uma consultoria de imagem. Antes, inclusive, eu falava, pelo amor de Deus, que
coisa mais superficial. Vergonha alheia, né? Vergonha alheia. Você cospe pro alto, né? Pra cair na sua testa. Mas assim, pelo amor de Deus, gente. Ai, paleta de cores. Oh, meu Deus do céu. Mas eu acho que vai do Mas você começa a se importar um pouco mais com a sua imagem. Mas tem pessoas, por exemplo, que trabalham com a imagem, que trabalham com o corpo. E que aquilo ali não é só uma futilidade. É sobre quem eu sou. Por exemplo, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de aposentadoria. Gente, trabalho. É identidade. Você vai me apresentar, você me apresentou. Eu achei lindo, porque você colocou mãe de 2 filhos e 2 gatos. Mas, como é que a gente se apresenta? Eu sou psicóloga. Quem é você? Sou psicóloga. Sou médica. E outra coisa também que eu vejo assim muito, e aí eu vou aqui só para poder a gente entender um pouquinho do que passa, eu falo de mulher, porque enfim, na mulher tem uma coisa muito gritante dessa fase do climatério, porque é o envelhecimento do corpo, é a mudança dos hormônios, né, fazendo a transição da vida, entre aspas, reprodutiva, né, para a vida não reprodutiva. As mulheres não querem se ver como as suas avós de 20 anos atrás. Ela também, às vezes, está em transição de carreira, porque, às vezes, ela já está enxergando que aquilo ali que ela fez a vida inteira não vai rolar, ou então ela está se aposentando, mas, às vezes, ela está no auge dela. No auge, gente, que eu falo assim, da saúde, a pessoa que se cuidou, é aquela pessoa que, poxa, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, às vezes vai se aposentar mesmo do ponto de vista, né, da lei trabalhista. Falei assim, eu vou fazer o que agora da minha vida? Meus filhos saíram de casa, né? Tô casada, não tô casada. Vou perder o trabalho que eu sempre fiz, não sei o que fazer, porque a gente é educada de que você vai, na adolescência, escolher o seu ofício e vai fazer aquilo para sempre, né? E nós, seres humanos, somos tão diversos, né? A gente tem tantas habilidades. E essa cultura, vou aposentar, né? Tipo, vou ficar em casa sem fazer nada. Não, gente. Você tá, hoje em dia, no auge do seu cognitivo, muitas vezes, né? Ali, entre 50 e 60 anos. Como assim essa mulher, ela vai passar por toda essa transição corporal, hormonal, sexual, né? Dos filhos indo embora, do trabalho indo embora. E aí, minha amiga, esse luto simbólico que ninguém morreu, viu? E essa morte aí, interna. Mas você não esperou tanto por essa aposentadoria? Pois é. Né? Você me falava, quero aposentar, porque você tá cansada de trabalhar. Você sonhava com a aposentadoria, e agora que a aposentadoria chegou, você tá assim? É que a gente vive num momento de alta performance, né? É sempre incentivado que estejamos o tempo todo muito ativos, acordando às 5 da manhã igual Bill Gates, e fazendo tudo o tempo todo. E não é sobre isso a aposentadoria, né? Não é sobre isso o climatério, o envelhecimento. E tem assim, são muitas perdas simbólicas, e o luto, ele traz isso, assim, uma revisão de identidade. Quem eu sou agora? Que mundo é esse? Que rotina é essa? Exato. Quais papéis são esses? Esses questionamentos a gente vai da perda simbólica à perda concreta. Quando há uma morte, é a mesma coisa. E agora? Que vida é essa? Quem sou eu? Que rotina é essa? Quais são os papéis? O que eu faço? Então, a gente fala muito disso, assim, a luta é um processo de adaptação. Tem uma nova vida que se coloca, independente da perda simbólica ou concreta. É uma nova vida que se coloca. E a pessoa precisa aprender a viver essa nova vida, apesar e com o luto. E aí... Porque não é assim, eu não vou superar, o luto não vai passar. Eu não vou eliminar aquele vínculo. Eu vou aprender a ressignificar esse vínculo. E eu gosto de falar dos extremos das mulheres, que somos de ciclo, é o mesmo luto que o adolescente vive. Sim, amiga. Né? E aí eu queria falar isso para as mães, né, de adolescentes. Tá sendo hard, tá? Para seus filhos passar por esse luto. Ele não é mais a criancinha da mamãe, mas ele também não sabe as responsabilidades que estão vindo ali daquele momento que ele está passando, né? A reinserção social dele, com aquele novo corpo, com aqueles novos cheiros, com os desejos, e pensar na vida adulta, sem saber muito bem, né? Existe essa mistura da infância com a vida adulta, né? Eu não posso mais fazer isso porque eu não sou criança, mas eu também não posso mais fazer isso porque eu não sou adulto. Um filme que traz isso de forma bem bonita é Divertidamente 2, que traz a puberdade da personagem principal. Então ela se identificava, ela estava muito confortável naquele papel de criança. Ela sabia para onde ir, tinha lá as ilhas de família, as ilhas das amizades, estava tudo bem confortável. E do nada, e é da noite pro dia, né? Vem o maquinário lá, bagunça todo o painel de controle e bota, desculpa, puberdade
Dá trabalho. Porque é uma grande mudança para essa criança. Se identificar agora no corpo de adulto. O peito cresce, no caso dos meninos, cresce os órgãos genitais, né? O pinto, o testículo. Vem pelo também, cheiro, que também não é tão bom. São muitas mudanças. E no momento que você está tentando se identificar como pessoa, tendo opiniões próprias, né? Estava falando mais cedo, que os filhos já têm umas opiniões, já têm os argumentos para poder questionar aquilo que os pais dizem. Diante dessa situação da puberdade, é muito doloroso. Exato. É um luto também simbólico que muitas vezes socialmente não é valorizado, né? É frescura de adolescente e que às vezes é muito adoecedor para esses adolescentes. E eu vejo, e aqui uma opinião meramente pessoal, é que existe uma infantilização dos adolescentes ou uma adultização precoce. A sociedade ainda não entendeu essa fase, porque a gente foi da época em que você deixava de ser criança e virava adulto, quando você, né, tinha esses caracteres, né, inclusive com os ritos de passagem, né, para as meninas, os bailes de debutante, né, que surgiram lá na realeza para apresentar aquela menina para o casamento. Então, gente, o baile de debutante de 15 anos nada mais é do que a apresentação daquela menina como mulher para que ela seja, entre aspas, escolhida para o casamento. Ela tem que mostrar os dotes dela, né? Tem até um seriado muito legal falando sobre isso, né? Não sei falar... Bridgerton. Pronto, maravilhoso. Que explica a origem desses bailes debutantes e para os meninos eram aqueles desafios, né? Os desafios mudaram, mas eu acho que os lutos continuam e a incompreensão do sofrimento daquele adolescente que adoece psiquicamente quando ele não consegue se entender, porque também ninguém está conseguindo entender, ele nem quer entender. O que eu acho mais difícil falar de frescura de adolescente é falar de rebeldia. Pois é. Que adolescente é rebelde. Parece que todo mundo foi alecrim dourado, né? Todo mundo adulto foi alecrim dourado, né? Ninguém desafiou ninguém. Tem muitos desafios, assim. Tem alguns autores que gostam de falar que é uma fase de transição. E eu, particularmente, não gosto dessa ideia, porque transição, a gente está em transição a vida inteira. A vida inteira. Então, enfim, a infância é uma transição também, a vida adulta também é uma transição, a velhice também pode ser uma transição para a morte. Enfim, eu acho... Pobre, né? Eu acho pobre, e aí eu acho que a gente acaba não dando mesmo espaço e voz para essa vivência. Tem avançado, mas assim, é um turbilhão de mudanças. E muitas vezes sem um contorno adequado, assim, né? Sem uma sustentação. Então eles ficam perdidos. Talvez a rebeldia seja a expressão. Quando a gente fala de luto infantil, o adulto pensa que está protegendo a criança ao não falar. Pois é. E aí eu sempre trago essa pergunta, ele está protegendo quem? Pois é. Né? Porque muitas vezes é uma defesa. Eu não sustento contar para meu filho que ele perdeu a avó, por exemplo. Né? Vamos para uma coisa um pouco mais esperada do ciclo de vida, né? Isso. É isso, né? Quem vai morrer primeiro é o idoso, tá lá o idoso. E a criança vai perder o avô. Então, a gente parte do princípio que a criança não entende. Eu acho que essa talvez seja a maior ingenuidade que... Eu acho que não é bem a ingenuidade, é realmente uma defesa. Sim. Porque, normalmente, o adulto ali, ele também está enlutado. Ele vai falar. É uma dificuldade dele de lidar com aquilo. É uma dificuldade dele de lidar com aquilo. Mas o que acontece? Gente, a criança sabe... Eu trabalhei na oncologia pediátrica, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas assim, meu mestrado e doutorado, eu trabalhei cuidados paliativos na oncologia pediátrica. No mestrado, eu escutei os profissionais. E no doutorado, eu fui escutar as crianças, os adolescentes e os pais. Quando eu escutei os profissionais, em uma equipe multi, né? A criança sabe. Ela sempre sabe. Mas por que na prática ninguém comunica? Inclusive, muitas vezes a orientação é melhor ele não saber. Porque se ele souber, ele vai sofrer mais. Gente, isso é uma crença popular, presente em todos os espaços. A gente acha que se souber, vai sofrer mais. Porque é isso, é o medo da morte, é o medo do impacto, é o medo do luto. E no fundo, ele sabe. Gente, se eu tô falando de uma perda distante, voltar para a ideia do significativo. Tem que ser significativo para quem está vivendo a perda. Mas eu tô falando de uma pessoa que faz parte da sua vida, da sua rotina. A pessoa vai morrer e você acha que essa criança não vai perceber? E assim, o luto existe desde que a criança tem a noção de percepção, permanência do objeto. Isso, sabe? Sim. Quando ela tá brincando com uma coisa que você esconde o objeto e ela procura aquele objeto. Porque mesmo sem ver,
ela sabe que Existe. o objeto existe. Então, um bebê reage a uma perda. Exatamente. Reage da mesma maneira que um adulto? Claro que não. Ele não tem um desenvolvimento cognitivo para isso, mas ele vai, talvez, ficar choroso, não querer se alimentar, acordar a noite inteira, grudar no cuidador. Exato. Ele vai reagir da maneira dele. Uma criança de 2 anos, a mesma coisa. Uma de 5, a mesma coisa. Uma de 10, a mesma coisa. Cada um vai reagir de uma maneira, mas eles vão reagir. Então, assim, a maior proteção que você dá para uma criança nesse momento é uma comunicação clara e objetiva, adequada para a idade. Você precisa contar, a perda foi assim, desse jeito, com todos os detalhes. Não, a não ser que a criança pergunte. Aí a gente entra em outra que eu não vou nem abrir essa seara. Mas ela precisa ter a informação clara, porque assim, o que a criança não é informada, ela vai fantasiar e ela vai construir. Eu vou te dar o meu exemplo. A mãe de meu pai, enfim, minha avó faleceu quando eu tinha 3 anos. E a gente tinha uma ligação muito forte. Eu lembro do cheiro dela, eu lembro de aspectos físicos dela, eu lembro do gosto do arroz que ela fazia para mim. Eu lembro do cheiro da casa, eu lembro do cheiro da roupinha dela, eu lembro da textura da pele dela. Eu só tinha 3 anos. E quando ela morreu, e aí eu entendo que talvez tenha sido a dificuldade de meus pais, eles disseram que sua avó viajou de avião. Toda vez que eu via Chico City, quem é, enfim, quarentão deve lembrar, tinha um avião na entrada, que ele passava. Todas as vezes que eu via aquele avião, eu me acabava de chorar. E eu já era maiorzinha, eu não entendia por que eu chorava tanto. Toda vez que eu via um avião passar no céu, que toda criança é curiosa, eu me acabava de chorar onde quer que eu estivesse. E aí eu fui pensando naquilo, até que um dia eu recobrei isso, né? Descobri o que é a morte, fui conversar com meu pai, fantástico, meu pai, eu já falei isso aqui, meu pai levou uma noite inteira me explicando o que era a morte, como é que eu gostaria que fosse a morte dele, a morte de minha mãe, que é uma passagem, enfim, aí vinham as questões, né, religiosas, espirituais e tudo mais. Eu falei, minha avó, sua avó morreu. Aí eu entendi por que eu tinha pavor de avião e por que eu chorava todas as vezes, né? E aí, aos 12 anos, meu avô paterno, né, ele morreu também. E aí, minha mãe ficou naquela, né? Porque eu sou mais velha, tenho os menores. Ela falou, não vou te levar pro enterro. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa, mamãe. Eu vou pro enterro, porque se você não quiser me levar, algum tio vai me levar. Porque se você não consegue lidar com isso, eu quero me despedir de meu avô. Eu quero ver meu avô. Porque eu sofro muito, porque eu não via minha avó, mesmo com 3 anos, né? Ela, mas você lembra sua avó? Eu falei, mãe, eu lembro do cheiro dela. Eu lembro da pele. Eu lembro do cheiro do arroz que ela fazia, pelo amor de Deus. Ela, então tá bom. Nossa, como aquilo pra mim foi gratificante me despedir de meu avô, passar a mãozinha no rosto dele, né? Enfim, porque as pessoas precisam entender que mesmo com 2 ou 3 anos, a gente tem a noção da perda. Não inventa. Até fala que virou estrelinha, sabe? Mas fala a verdade. Fala, olha, não está aqui, morreu, faleceu, sei lá. Use alguma linguagem para a criança entender que aquilo ali, né, passou e que a gente vai continuar amando, que a gente vai continuar, né, enfim, reverenciando de outras formas, etc. Lembrando com carinho, né? O que acontece? A criança constrói alguma história. Ela vai inventar Então, alguma coisa. a maneira é que o adulto possa mediar esse processo para facilitar. Então, o nosso papel é facilitar o luto da criança, porque o luto está ali. Aí a gente vai de novo para isso. Eu não tenho como evitar, gente. Se acontece, eu não tenho como evitar que o meu filho, o meu sobrinho, enfim, aquela criança ali, não sofra. Gente, o sofrimento é inerente à vida humana. Ele existe. Existe. Ponto. A gente pode cuidar para que ele seja minimizado, mas as pessoas com uma intenção boa, Não é intenção ruim, gente. elas potencializam. Então, assim, é uma proteção. É. Sem dúvida agora a proteção, mas é uma proteção completamente inadequada. Mas que bom que a gente tem esse espaço para poder comunicar e informar a tantas pessoas que o luto deve ser falado, deve vir à mesa mesmo. E a gente deve se munir de informações, né? Eu esqueci do queima-roupa. Calma, antes desse, queima-roupa. Eu ia falar aqui, eu queria fazer um queima-roupa. Ah, eu achei que Esqueci. era tipo depois, entendeu? Queima-roupa Quais são os principais mitos e equívocos que as pessoas têm sobre o luto? Eita, eu acho que aqui dá
Um livro, vamos lá, vou tentar trazer 3. Primeiro, luto só ocorre por morte. Então, isso tem um risco muito grande, porque eu só valido, reconheço e respeito um luto por morte. Os outros, não, é isso. Supere, você precisa ser forte, vai. Eu acho que essa ideia das 5 fases, então as pessoas tentam encaixar o luto, que é tão complexo, que é tão dinâmico, que movimenta, sabe? Eu normalmente faço essa analogia do luto com a montanha-russa. É isso. Você vai, tem hora que você vai estar ali, tá estável. E de repente você vai despencar, porque vem uma data significativa, porque vem um exame, o resultado de um exame, né? O momento de uma entrevista de emprego, enfim, né? Uma crise conjugal, uma discussão ali. Então, você vai despencar. Ai, Ana, mas isso é desesperador. Eu tenho um paciente que traz muito isso. Eu não quero mais o movimento, eu tô cansada do movimento. Mas a gente aprende a viver no movimento. Muitas vezes tem uma previsibilidade. Eu trabalho com essa ideia, né? Eu já sei que vai chegar tal data e tal data vai ser difícil. Então, assim, a gente se prepara para viver a queda. Eu não vou viver no susto, eu vou estar segurando, né? Então, eu acho que essa ideia de fases, ela é muito prejudicial pro luto. Absurdamente prejudicial. Porque a gente tenta encaixar, né? Pega aqui, exatamente, 5 caixinhas e eu vou tentando me identificar. Opa, tô aqui na negação, mas tô aqui. Aí, por exemplo, se eu já tô aqui, não, olha, eu tô conseguindo reconstruir minha vida, tô me envolvendo em uma nova relação. E aí você tem, né? Você passa por um processo de uma crise aqui, né? Sim, já tem de novo. E aí você pensa em recaída. Eu acho recaída um nome inadequado. Pro luto. Completamente inadequado. Não é recaída, faz parte do processo. E na hora que a gente cai, a gente organiza novos significados para subir de novo. E a gente não é a mesma descida, não é a mesma subida. Exato. Né? São movimentos diferentes. Eu acho que a ideia do fim do luto também, essa expectativa de que eu vou superar. Luto é para ser superado. Não é. Luto é para ser integrado à vida. Eu falo, luto é para ser vivido. Exatamente. Ele existe e agora ele é um pedaço de mim. E aí, eu acho que o último mito aí, desafio, é que o tempo resolve. O luto tem um fim. O tempo vai resolver. O tempo é o maior dos remédios. Remédio. Cura tudo. O tempo cura tudo. Cura tudo. Gente, não. Primeiro, muitas vezes, inclusive, o tempo piora o luto. Hoje a gente tem critério diagnóstico no DSM-5, aí na nova versão, a gente tem transtorno de luto prolongado. Exato. Que é exatamente uma disfuncionalidade perdurando por muito tempo, né? Não é só o tempo, não. Porque as pessoas ainda vêm assim. Eu já tem um ano que eu perdi tal pessoa e eu ainda estou de tal jeito. Será que é então um transtorno? Porque eu ainda estou vivendo. Não, o luto não tem fim. Exato. Né? Nunca usem já e ainda. Né? Nunca usem, porque nunca cabe. Né? Nunca cabe o já e ainda. Mas essa ideia de o luto ter um fim, não é? A gente ressignifica. Ai, psicólogo adora essa palavra. Eu, às vezes, até acho que ela fica muito abstrata para quem não é psicólogo. Né? Mas é isso, não é? É na ideia de eu preciso aprender a conviver com esse vírus de outra maneira. Exato. Ter recursos para viver aqueles momentos. Eu não elimino, eu lembro e continua presente. É o que você trouxe da cena do filme. Né? Ele continua presente. E ele é completamente singular. Aí já que a gente estava falando de séries e tudo, para mim tem uma série que é uma aula sobre luto, que é This Is Us. This Is Us. Maravilhoso. São 6 temporadas de lágrimas. Mas que fala da singularidade, uma morte na família e mostra, assim, como é completamente diverso, como é difícil, inclusive, não é fácil, é difícil muitas vezes respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. Tem aquele que quer falar, mas tem aquele que não sustenta ouvir. Então, como é que uma família lida com isso, né? Então, para mim, é uma aula de luto. E é uma premissa básica que, para mim, passa... É a base essencial, é a singularidade. Sim. Então, é isso. O luto é sobre um enlutado. Não queira dizer, determinar. Porque cada um vai viver com o que é possível viver, sabe? Ana Clara, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi muito especial. Eu acho que a gente conseguiu trazer toda essa parte, tanto do luto original, né? O luto que a gente já faz referência à morte, mas também de todos os lutos simbólicos que a gente queria discutir.
Clara, fala pra gente onde é que os seguidores podem te acompanhar, onde é que você tá atuando atualmente. Bom, eu produzo conteúdo, assim, no Instagram, né? Eu tô ali, produzo muito para profissional. Então, assim, eu ensino outros profissionais a cuidar de pessoas enlutadas. Meu trabalho com pessoas em luto é bem na clínica mesmo. Eu sou psicóloga clínica, atendo somente pessoas enlutadas. Mas nas redes sociais eu tô no Instagram aí, produzindo conteúdo. Qual o seu Instagram? É psicóloga.anaclara.bastos. Então, eu produzo conteúdo ali bastante. Qual é o meu propósito, né? Por que eu criei? Foi bem na pandemia. Então, eu criei um Instagram profissional para poder ampliar essa rede de suporte ao luto. Muito obrigada, Clara. Foi maravilhoso. Adorei. Espero que você tenha gostado de vir aqui, que venha mais vezes. Tem mais tema pra gente falar, né? Exatamente. Muito bem, meninas. Eu que agradeço. Assim, eu acho que é um espaço tão rico, tão sensível e delicado para tentar desmistificar um pouquinho esse tema, né? Acho que é fácil. Se a gente consegue, se uma pessoa que tá aqui escutando consegue desconstruir, tá ouvindo aí, poxa, realmente isso que eu vivi é um luto. Tipo assim, tira aquela mochila de julgamento das costas. Já ganhamos nosso dia. Maria, muito. Pois é. E é isso pro episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no @BomDiaDoutoras, escutem no Spotify, no YouTube, No TikTok. e em todas as plataformas que você acessa. Essa conversa é mesmo para ser encaminhada, é muito importante que tenhamos o diálogo aberto sobre temas mais difíceis, mais delicados, principalmente com um profissional tão incrível que sabe colocar de forma tão delicada e tão gentil para a pessoa que está sofrendo com isso. Exatamente. Lembre-se, mulheres, nós podemos tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!